Segundo aos Coríntios, capítulo 6. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 6. Aleluia. A partir do versículo 7 está escrito na palavra de Deus: Segundo aos Coríntios 6, versículo 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Pode se assentar, adorando e exaltando ao eterno nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O tema desta mensagem, desta nossa reflexão nesta noite, eu tive um breve tempo para estar meditando, preparando esta mensagem. Glória a Deus. Mas o Senhor tocou meu coração de nós assim ministrarmos um tema: nada tendo e possuindo tudo. Amém? Nada tendo e possuindo tudo. Glória a Jesus. Aleluia. Amados irmãos, aleluia. Quando nós atentamos para as palavras de Paulo, assim como está escrito nesta segunda carta aos Coríntios, aleluia, dá-nos a impressão de que Paulo, ele usa a contrariedade como alguém que, ou como quem não possui a devida certeza das coisas, ou mesmo que neste momento, Paulo, ele não está tendo certeza do momento, daquilo que ele está vivendo. Dá a impressão até que alguém poderia dizer: Paulo não está bem, Paulo não está muito certo da cabeça, da consciência, porque Paulo está fazendo algumas afirmações e contrariando essas mesmas afirmações. Aleluias. Mas, amados, nós vemos Paulo fazendo uma afirmação de uma renúncia ascética. E quando nós atentamos para o que seja isto, ascética, uma renúncia ascética, aleluia, ou seja, nós vemos Paulo fazendo uma renúncia, uma declaração de uma renúncia rígida, ou, louvado seja Deus, que ela é aquela que não se deixa corromper. Ele está declarando, aleluia, que ele se entrega a práticas espirituais. E Paulo está declarando também que ele está se dedicando a um aperfeiçoamento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Paulo está dizendo: eu tenho aqui uma renúncia da minha própria vontade, em função dos anseios que eu tenho pela obra de Jesus Cristo, pela palavra dele na minha vida, pelo caminhar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está declarando, aleluia, em função desses anseios que eu vivo, em função desses anseios que eu declaro esta palavra, porque ela é poderosa em Cristo. Aleluia. Você está me entendendo nesta noite? Parece que é contrário, parece que é uma arbitrariedade, Paulo parece que
não está muito certo, falando uma coisa e dizendo outra, né? Afirmando algo e já imediatamente dizendo outra coisa. Aleluias. Então, amados, mas pelo que aparenta ser uma contradição, Paulo está declarando, aleluia, que na vida em Cristo, na vida com Jesus, na vida debaixo da graça e do poder de Deus, aleluia, é possível sempre ser vencedor. Na vida com Cristo, na vida de quem está com Cristo, pastor Gabriel, na vida de quem vive a vida com Cristo, é possível sempre ser vencedor. Não existe derrota. Aparente derrota é motivo de triunfo. A aparente derrota é motivo de glorificar a Deus já pela vitória. A aparente derrota, quando estamos em Cristo, mas eu estou falando de estarmos vivendo uma vida consagrada a Deus, uma vida verdadeira em Cristo, aleluia. Não existe derrota, querido. É possível ser vencedor. É possível nós triunfarmos, mesmo a despeito das mais contrárias situações que vêm contra nossas vidas. Aleluia. Amém? Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Diga aleluia, Jesus. Quando olhamos para a palavra do Senhor, está relatado na palavra, Paulo mesmo faz menção disso. Está relatado na palavra em 2 Coríntios no capítulo 2, Paulo estava dizendo assim, no versículo 14: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, aleluia. Sempre nos faz triunfar em Cristo, aleluia. Paulo está dizendo que, por meio de nós, o Senhor, Ele manifesta em todo lugar o cheiro, o aroma, a fragrância do seu conhecimento. Aleluia. Paulo está dizendo que em Cristo nós somos tomados por um bom perfume, uma fragrância espiritual, que ela irradia-se em todo o ambiente. É possível ver transformação, é possível ver mudança, porque em Cristo, aleluia, nós despejamos a fragrância da essência de Cristo Jesus, o conhecimento dele na nossa vida, porque Ele nos alcançou, porque Ele nos abençoou, porque esta fragrância está em nós. Nós somos o bom cheiro de Cristo para os que são salvos, aleluia. Então veja bem, querido, Ele está dizendo, é possível triunfar, porque conhecimento do Senhor vem para a vida de quem está em Cristo. O conhecimento da palavra, o conhecimento das verdades ocultas de Deus, o conhecimento das revelações profundas do Espírito, vem para a vida de quem está vivendo a sua vida em Cristo, pautado pelas Escrituras Sagradas, vivendo a vida conforme a vontade de Deus. Você está entendendo, querido? Amém? Diga glória a Jesus. Quando olhamos para a palavra, Paulo, em Romanos 8, no versículo 37, ele declara: mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores, por intermédio daquele que nos amou, amém? Aleluia. E quando nós olhamos para a que Paulo está se referindo, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, Paulo está declarando isso no versículo 37, mas no versículo 35, ele está dizendo assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode? Será que existe algum ser humano nessa terra que pode nos separar do amor de Cristo?
Será que existe alguma entidade do mundo espiritual, por parte do demônio, que pode nos separar do amor de Cristo? Queridos, se nós estivermos arraigados nele, no Senhor, edificados nele, aleluia, nada pode nos separar do amor de Cristo, aleluia. Por isso que ele está declarando: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Será que alguma dessas características são suficientes para nos separar do amor de Cristo? Porque nós somos entregues à morte todos os dias, por amor a Cristo, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia está dizendo que somos considerados como ovelhas para o matador, mas quando ele está declarando tudo isto, ele vai dizer: em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, nós somos capazes de vencer, de triunfar, de sobrepor, aleluia, de nos colocar à altura, aleluia, acima de todas estas coisas, porque nós estamos firmados em Cristo, na palavra dele, aleluia. Se você está firme no Senhor, irmão, não haverá nada que possa subjugar a tua fé para te derrotar nessa caminhada cristã. Se você estiver na fé, na vida em Cristo, aleluia, não tem nada que vai te separar dele. Mas se você vacilar com a tua vida espiritual, com a sua fé, se você vacilar na tua caminhada, na tua trajetória, aí então o inimigo pode, e ele vai buscar as ocasiões propícias para minar tudo aquilo que você recebeu um dia da presença do poder de Deus, do Espírito Santo na sua vida. Você está entendendo, igreja? Amém? Aleluia. Por isso que Paulo declara, dizendo: estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, do porvir, nem dos poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Não existe suficientemente nada. Não existe nenhuma força capaz de vencer a vida de quem está em Cristo, porque não vai conseguir separar deste amor, que é o amor de Deus, que quem está se alimentando da palavra poderosa do Espírito Santo, quem está vivendo a vida com o Todo-Poderoso todos os dias da sua vida, não tem forças externas, não tem força que pode derrubar a sua vida, separando ele do amor de Deus. Você está entendendo, igreja? Aleluia. É comum a gente ouvir, né, que alguns têm se separado do amor de Deus, já não conseguem mais se fortalecer na presença do Senhor, buscar a sua presença, buscar a sua graça, buscar o seu entendimento, buscar a restauração do Espírito. Não conseguem, estão tendo dificuldades para chegar à presença de Deus, porque em algum momento da sua própria vida, o próprio coração deu lugar, o próprio coração, obrigado, o próprio coração, ele permitiu que isto acontecesse. Agora, quem quer viver a vida com Cristo,
se alimenta dele todos os dias, da palavra dele, o adversário, ele vem contra, mas nós resistimos e ele foge, porque nós temos uma palavra poderosa de autoridade do Espírito Santo de Deus. E quem se mantém nessa postura vai ser abençoado na sua vida, não terá motivo para dizer eu sou mais um derrotado, porque ele pode declarar: eu sou mais do que vencedor. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, igreja? Então, amados, nós vemos, queridos, e nós não podemos ser movidos pelas circunstâncias, não são elas que vão ditar a nossa trajetória de vida cristã, espiritual e de fé. Não são as circunstâncias que nos rodeiam, não são as condições que vêm contra nós, que vai estabelecer o que vai ser de nós, porque elas fazem parte da nossa vida, da nossa rotina, do nosso viver, mas elas não determinam, porque aqui dentro precisa estar movido pelo poder do Espírito de Deus, pela graça, pelo sangue do Cristo, pela fé em Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós temos essa consciência, queridos, nós precisamos entender que há algumas características, louvado seja Deus, que elas precisam ser muito bem aplicadas na nossa vida. Elas precisam ser aplicadas na nossa vida. Louvado seja Deus. A primeira delas seria nós reavaliarmos o significado de ser bem sucedido. Porque às vezes nós precisamos reavaliar o que é ser bem sucedido, porque se pessoas se desgostaram com o seu coração da vida que levavam na presença de Deus, a vida de fé, é porque alguma circunstância externa influenciou. Então, se isso está comprometendo a sua vida de fé, nós temos que reavaliar qual é o significado de ser bem sucedido. Porque em algumas situações, amados, porque não veio as condições propícias para ser bem sucedido, não fluiu. Puxa, Jesus é o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que se eu, a Bíblia, ele puxa a palavra de Deus, ele ouve os pregadores ler Malaquias e dizer assim: olha, traz a casa do Senhor, porque eu vou abrir as janelas das comportas do céu, vou derramar bênçãos sem medida. Ou seja, não vai ter nada de falta para vocês financeiramente. E aí, apegados a esta palavra, podem até ser fiéis, porque é um comprometimento, é um desejo da fidelidade nisto, por causa da obra do Senhor. A igreja não subsiste sem a ajuda financeira da igreja, ela necessita. Existem vários aspectos da obra de Deus. Agora, muitos se apegam que financeiramente eles não podem passar necessidade. Financeiramente, Jesus tem que abrir as portas sempre. Se Jesus fechar as portas, o meu coração não aguenta. E aí? Isso é sintoma de ser bem sucedido? Isso é característica de ser bem sucedido? Isso é o significado de ser bem sucedido? Então nós precisamos reavaliar, porque isso não é significado de ser bem sucedido. O ser bem sucedido é mesmo quando falta, quando tem necessidade, quando fecha a porta, o nome do Senhor é glorificado, é exaltado, é honrado, e a postura do meu coração permanece a mesma diante de quaisquer circunstâncias. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Então, condição financeira nunca será um quesito para ser avaliado na minha vida de fé, porque Paulo mesmo declarou: tinha hora que eu tinha muita abundância, tinha hora que eu não tinha nada.
Tinha hora que eu tinha na mesa, tinha hora que eu não tinha na mesa. Tinha hora que tudo era favorável, tinha hora que tudo era desfavorável, contrário. E ele estava adorando e exaltando e glorificando a Deus nas mesmas circunstâncias. Louvado seja o Senhor. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. É preciso reavaliar o significado de ser bem-sucedido, porque em determinadas situações não é porque Jesus tem que me dar um bom emprego. Se eu não tiver um bom emprego, eu não sou feliz, eu não sou abençoado. Como é que eu sirvo a um Deus poderoso que pode todas as coisas se eu não posso ter um bom emprego? Se eu não posso ter um emprego de um bom salário? Se eu não posso ter... pior ainda, se a porta fechou para mim, eu até estava empregado, de repente a empresa não está indo bem das pernas e o primeiro que dançou foi eu. Foi o crente, foi o cristão, foi o servo de Deus, foi o primeiro a ser dispensado, pastor Gabriel. Pensa nisso. Aí o cristão tem que reavaliar o seu significado de ser bem sucedido. E ele vai pensar, não, Jesus não podia fazer isso comigo. Jesus não podia fazer isso comigo. Tinha tanto ímpio lá dentro da empresa, tinha tanta pessoa lá que não serve a Deus, tanta pessoa lá que não vai para a igreja, que não dá glória, que não exalta, não louva, não dá dízimo, e está lá e eu fui mandado embora. Como é que fica? Então é preciso reavaliar o significado de ser bem-sucedido, porque quem é bem-sucedido, aleluia, espiritualmente, na sua fé, a circunstância dessa situação não abala a sua vida, o seu entendimento. Sabe por quê? Porque se Deus fecha uma porta, Ele abre a outra porta. Porque quando uma porta abre, ou melhor, quando uma porta fecha, Deus pode abrir diversas portas para a nossa vida. E tudo tem o seu tempo determinado. As coisas acontecem de acordo com a vontade e a avaliação do eterno Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Às vezes a pessoa está lá, reclamando, porque perdeu aquele emprego, mas aí Deus abre uma porta para ela melhor ainda, uma porta de honra, uma porta de uma melhor condição. Tudo está na vontade do Senhor, para quem serve a Ele, para quem não se abala com a circunstância, para quem entende, aleluia, e reavalia esse significado. Eu não posso abalar minha vida de fé, porque a porta fechou, porque agora não tem trabalho, aleluia. E quantas pessoas não estão desempregadas? E quantas pessoas não estão passando dificuldade? Aleluia. E às vezes o cristão pensa, não, eu sirvo a Jesus, eu não posso passar. Não, porque eu vou para a igreja, eu não posso passar. Ei, não mude a conduta do teu coração por causa do significado de ser bem sucedido. Se a tua postura for ter um bom emprego, e se você perdeu o teu emprego, ou não consegue um bom emprego, glorifica a Deus por aquilo que o Senhor colocou na tua vida. Glorifica a Deus por aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos. Glorifica o Senhor lá no lugar que Deus te colocou. Exalta o Senhor naquele lugar que Deus te honrou. Exalta o Senhor, porque é Ele que vai ser glorificado, e é Ele que tem o melhor para o teu dia de amanhã. Exalte a Deus. Exalte a Deus. Você está entendendo? É preciso reavaliar o significado de ser bem-sucedido, porque existem situações que nós passamos momentos difíceis por conta de enfermidades. Mas o cristão serve a Deus. Pastor Gabriel, o senhor não pode vir semana passada porque o senhor não estava bem de saúde? Então o senhor não tem fé. Pronto. Aí pronto. Então cadê a fé? Ei, peraí. Qualquer um de nós, servindo a Deus ou não, vai passar por momentos de dificuldade na área da saúde.
vai passar por enfermidade. Todos nós estamos suscetíveis. Nós estamos vivendo um tempo difícil no mundo, com respeito a isto. Passamos por uma pandemia, agora está aí uma epidemia de dengue, está aumentando os casos, consideravelmente. Já vem para a notícia, vai para a reportagem, você vai ver quantos por cento que subiu as internações por dengue. Mas aí você olha para a situação, por que motivo? Por que está se alastrando tanto? Aí você vê que o próprio ser humano não colabora, deixa os vasos cheios de água, água parada, pneu com água, lata virada cheia d'água, não se importa. Aí está lá os focos do mosquito, não é assim? Aí você fala, puxa vida, aí o cristão pega a dengue. Não, mas eu não podia pegar dengue. Eu sirvo a Deus, eu vou para a igreja, eu glorifico, eu exalto, eu honro, eu sou dizimista fiel. Ei, querido, qualquer um de nós pode passar por um momento de dificuldade, de enfermidade, e em nome do Senhor precisa ser glorificado na nossa vida de todas as formas. Você está entendendo? Glória a Deus. Não é viver na ausência de enfermidade, não é viver na ausência da doença, não é viver na ausência. Então nós precisamos reavaliar o significado de ser bem-sucedido, porque ser bem-sucedido, aleluia, é quando nós não estamos bem e nós assim mesmo glorificamos ao eterno nome do Senhor Jesus. Porque se Ele está permitindo nós passarmos por isso, nós avaliamos que é Ele que está permitindo. Por quê? Porque nós servimos a Ele, nós glorificamos a Ele, nós exaltamos a Ele, e se nós estamos servindo a Ele, é Ele mesmo que está permitindo nós passarmos por isto. Você está entendendo, igreja? Quem é que vai te curar? É Ele. Quem é que vai abençoar a sua vida? É Ele, aleluia. Mas se Ele não quiser curar, glória seja ao nome dEle, aleluia. Ele é Senhor, Ele sabe todas as coisas, Ele é fiel, Ele é justo, e Ele só tem um propósito: Ele quer levar os seus para estar com Ele na glória. Pastor, mas Deus não curou, mas Ele levou para a glória, amém? Agora o pior é não levar para a glória, né? Aí é duro, né, irmão? Aí é difícil, né, pastor? O mais difícil é cair no leito da enfermidade, é cair lá na cama do hospital, da UTI, na enfermidade, na doença, e não ter esperança de que se partir, vai encontrar-se com o Eterno na glória. Isso é difícil, aleluia. A Bíblia fala a nós lá em Lucas capítulo 16, aleluia, que um mendigo cheio de chagas, enfermo, estava sentado lá na porta do rico, e ele estava lá, e ele se alimentava das migalhas que caíam da mesa do rico, porque o rico, ele comia e bebia esplendidamente, tanto se vestia como comia e bebia, se regalava. Mas a Bíblia diz que este mendigo que estava lá, enfermo, com chagas, ele morre, ele é levado pelos anjos, ele foi recolhido, ele morreu e recolheu-se. Os anjos do Senhor vêm, tomam aquele mendigo e levam ele para o seio de Abraão. E a Bíblia diz que aí vem também o rico a morrer. Quem sabe lá comia muito, né, demais, e infartou.
Morreu. Mas a Bíblia diz que ele foi sepultado. Mas ambos agora estão em lugares diferentes. A Bíblia diz que o rico está no lugar em tormentos, sendo atormentado numa chama de fogo. E agora ele olha e vê num plano superior, ele vê o seio de Abraão. Olha a visão que Jesus passa com respeito a isso. Ele está olhando e vendo que o mendigo está lá. Aleluia. Que Lázaro está lá no seio de Abraão. E aí ele vai dizer, dali de onde ele está, Jesus conta a palavra dizendo assim, ele pede, ele roga para que pudesse pelo menos molhar, né? Para poder molhar numa água, para refrescar. Quem sabe só a ponta do seu dedo, porque está atormentado numa chama. E ele olha e vê que Lázaro está lá naquele lugar de conforto, recebendo aquilo que ele não recebeu na vida. Porque o significado de ser bem sucedido para o Lázaro não foi bem interpretado. Lázaro não tinha nada de bom. Lázaro não tinha riqueza. Lázaro estava enfermo. Lázaro não tinha um bom emprego, era mendigo. Lázaro estava numa situação, porém ali dentro de Lázaro, aqui no interior de Lázaro, aleluia, repousava o essencial, o necessário para que ele adentrasse o seio de Abraão. Aí o rico, pai Abraão, pede a Lázaro que pelo menos, né? Ei, não tem como, filho. Na sua vida você recebeu os bens e Lázaro os males. Agora ele é confortado. Você está entendendo, igreja? Então observa, querido, que não é contradição, é realidade para a vida de quem está com Deus, é realidade para quem vive a vida no poder do Espírito Santo, quem tem Jesus na sua vida, aleluia, quem tem a graça dentro dele, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Você está entendendo? Então ser vencedor em Cristo independe de quaisquer dessas circunstâncias, porque é verdadeiramente sermos vencedores em Cristo Jesus, amém? Quando nós avaliamos ou reavaliamos o significado de ser bem-sucedido, nós também conseguimos avaliar ou olhar para nós mesmos e reavaliar quem são os nossos inimigos. Porque os inimigos da alma do homem são os prazeres que militam contra ele, contra a sua alma, contra a sua vida, contra a sua integridade, contra os seus valores éticos, morais, os valores que Deus aprecia. Mas o mundo, a carne, Satanás, eles querem derrubar a vida do homem, eles querem destituir o homem desta graça. Então nós avaliamos, nós estamos lutando contra quem? Nós temos que ter essa consciência, querido. Você que está aqui nesta noite, você que é destituir você, privar você da graça de Deus. Ele quer tirar você da igreja, ele quer tirar você do convívio espiritual, ele quer tirar você da comunhão com Deus, ele quer tirar você da presença de Deus. E essa luta é forte, essa é uma grande batalha, e nós precisamos avaliar, querido.
Esse é o inimigo que luta contra nós todos os dias, o mundo e seus prazeres. O inimigo fomentando esses prazeres através da carne do homem, aleluia. As tentações que primeiramente acontecem dentro dele, do homem. O adversário, ele fomenta isso, sim, mas primeiramente acontece aqui dentro, aleluia. Depois o adversário fala: bom, agora você deu essa carne, aleluia, para viver a vida pelo Espírito, aleluia. E o Satanás, o adversário, o inimigo de Jesus Cristo, é o inimigo da alma do homem. Você está entendendo, querido? Louvado seja Deus, amém? E quando nós olhamos para isto, nós vemos um Paulo que não está fora da casinha, não. Nós vemos um Paulo que não está sem consciência, não. Paulo está dizendo, aleluia, eu estou renunciando tudo, aleluia, porque Cristo é mais, porque Cristo é Senhor, porque Ele é fiel, porque Ele é na minha vida, porque eu sirvo a Ele, aleluia, e é possível triunfar através dEle em todas as coisas. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Então nós olhamos para esta palavra e vê Paulo dizendo, tido por enganadores, sendo verdadeiros, desconhecido, apesar de bem conhecido, morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, ele vai dizer pobres, mas enriquecendo a muitos. Como é que um pobre pode enriquecer a outro? Paulo está dizendo, sabe o que é que enriquece? É aquilo que está dentro de mim. Não é a minha condição financeira que vai enriquecer outra pessoa, mas se Deus colocar algo dentro do meu coração, e a presença do Espírito, e a palavra poderosa dEle, ela é, aleluia, aquela que vai enriquecer a alma de alguém. Então ele está dizendo, pobres, mas nós enriquecemos a muitos, não tendo, mas possuindo tudo. Podemos não ter, ele declara, não tendo nada, mas possuindo tudo. O nosso Deus contraria todas as nossas expectativas. Sabe por quê? Porque nós, quando pensamos é derrota, Deus está dizendo, não, meu filho, é vitória. Nós enxergamos derrota, Deus enxerga vitória. Nós enxergamos situação difícil, Deus está dizendo, vai passar e vai vir refrigério, porque eu sou o Senhor na tua vida. Nós enxergamos situação contrária e Deus vem na contramão, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Mas a partir do momento que nada dessas circunstâncias abalam dentro de nós, o nosso Deus age em favor dos seus filhos e na vida dos seus filhos. Para o mundo, ser bem-sucedido é ter prestígio. Para o mundo, ser bem-sucedido é ter fama, ser famoso, como alguns aí, não se importam com Cristo, não estão nem aí com Deus, não precisam de Deus, são famosos, são muito ricos, demais de ricos, não precisam de Deus, eles não veem necessidade de Deus, para quê? Eles têm tudo, se é o que o mundo gere, é o sentimento que o mundo gere. Agora eu digo com toda certeza, para nós finalizar, se esses não conhecem o que é derrota na vida secular, se eles não conhecem o que é ser mal sucedido na vida secular, se eles não conhecem qualquer desse aspecto negativo na vida secular, porque tem tudo, possui tudo,
eu digo com toda clareza do meu coração: derrotado é quem não tem Jesus Cristo. Derrotado é quem não tem Jesus Cristo. Derrotado é quem não tem o Espírito Santo. Derrotado é quem não tem um Deus vivo em seu favor. Esse é derrotado. Você está entendendo? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Jesus? Levanta a mão para o céu, diga glória a Deus, diga glória a Jesus, diga aleluia Jesus. Se coloque em pé, igreja. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Derrotado é quem não tem Jesus.